E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula de biologia e vamos continuar o assunto sobre ecologia. Dessa vez vamos falar do fluxo de energia dentro dos ecossistemas. Você já assistiu a aula que falou da composição inicial da ecologia? Não? Então clica aí no card que você vai poder assistir essa aula. Se você já assistiu, você está pronto. Então vamos lá. Falar do fluxo de energia dentro dos ecossistemas nada mais é do que falar da sobrevivência dos seres vivos. Ou seja, preciso me alimentar e preciso sobreviver para fazer o que é mais importante, crescer e conseguir reproduzir. Basicamente, eu vou fazer aí um aparado do que significa o processo metabólico do indivíduo. Todo metabolismo começa pela ingestão de algum tipo de energia alimentar. Então, um indivíduo autotrófico vai procurar uma fonte ou química ou física para poder se alimentar. Já o indivíduo heterotrófico, ele vai procurar comer alguma coisa para poder se alimentar. Nesse processo vai ocorrer a ingestão de alimento. Então, ao ingerir, no caso de um heterotrófico, ou ao captar, no caso de um autotrófico, eu vou estar absorvendo esse nutriente. Após eu me alimentar, basicamente eu vou fazer dois processos, né? Eu vou catabolizar esse alimento, eu vou quebrar esse alimento e eu vou anabolizar esse alimento, eu vou assimilar e reconstruir, rearranjar o alimento ingerido para que ele possa ser transformado nas minhas necessidades diárias. Isso com certeza vai gerar produtos que eu não vou poder aproveitar. Nesse caso, vou estar eliminando aí no processo fezes e urina, por exemplo, nos indivíduos heterotróficos, e o que sobrar eu vou estar gerando aí uma assimilação para que eu possa crescer e chegar ao meu ponto reprodutivo. Mas para isso, dentro do sistema eu vou ter que gastar energia e isso vai ser representado pelo processo respiratório, já que eu vou ter que gerar um gasto inicial de energia e vou procurar ter lucro no final do processo para que eu possa me manter vivo. Após essa anabolização, eu vou gerar o meu crescimento, lembrando que o objetivo é chegar no período reprodutivo e aí eu reproduzindo, o que sobrar de mim, teoricamente, serve de energia, caso alguém se alimente de mim, para um próximo nível trófico. Então, basicamente é se alimentar, assimilar, crescer e reproduzir. Lembrando a todos vocês que na última aula nós explicamos como é que nós dividimos dentro daquela cadeia alimentar os indivíduos, né? Autotrófos, indivíduos que fabricam seu próprio alimento, indivíduos químio ou fotossintetizantes, heterotrófos, indivíduos que não fabricam o seu próprio alimento, e aí são divididos em consumidores primários, secundários, terciários e quaternários, basicamente, e os indivíduos decompositores, que são aqueles que acabam sobrando, né, no processo, já que são indivíduos unicelulares, bactérias e fungos, estão ali pegando as sobras alimentícias, sobras energéticas no ecossistema e ali gerando uma assimilação dentro do processo. Basicamente o que nós temos que entender é como essa energia ela vai passar por todo o ecossistema. Na foto você vê uma representação que o Sol é o início do processo. Lembrando que sempre quem vai começar o processo são os indivíduos produtores, os indivíduos autotrófos. Se eu sou um indivíduo que eu não tenho ou não quero ter a luz como um acesso, eu vou ser geralmente um indivíduo quimiosintetizante. Então, bactérias que estão em zonas afóticas, sem acesso à luz, ou bactérias que escolhem fazer outro tipo de processo quimiosintetizante, não precisa da luz. Mas a sua grande maioria, 99% dos indivíduos, sempre vão começar as cadeias alimentares com o Sol. Então, o Sol é a maior fonte alimentar do planeta. Ele vai fornecer uma energia física
para um vegetal transformá-lo em energia química, gerar sua assimilação, o seu crescimento e gerar uma sobra para a próxima cadeia alimentar, um consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, até chegar nos decompositores. Só que dentro desse processo de variação, eu tenho que me preocupar de quanto eu tenho de energia dentro desse ecossistema. Não basta saber que tem energia, quanto eu tenho. Por isso, nós vamos entender agora alguns termos ligados a esse fluxo de energia, como por exemplo, produção primária bruta. A produção primária bruta nada mais é do que a quantidade de energia produzida por um indivíduo autótrofo, geralmente os fotossintetizantes, por unidade de massa, por quilo, por hectare, por metro quadrado, não importa a unidade. Você vai ter um valor estimado de quanto de energia tem naquele espaço. Então, se você faz aí, por exemplo, agronomia, você tem que saber quanto um hectare de pasto vai fornecer de energia para você não sobrecarregar aquele hectare de bois e acabar não engordando ninguém. Você tem que ter uma estimativa. Se eu vou alimentar esse próprio boi num coxo, eu tenho que saber quanto de ração, de quilos de ração, eu vou dar para aquele animal para ele poder crescer. Vai ser 4% da biomassa, 5% da biomassa, 10% da biomassa? Ou seja, produção primária bruta é quanto eu tenho de energia fornecida por um produtor. Lembra do que nós vimos inicialmente? Todo indivíduo que cresce, ele também tem seus gastos internos. Esses gastos internos nós chamamos de taxa de respiração, que é a energia necessária para manter um ser vivo. Todo mundo precisa gastar para poder se desenvolver. Então, o quanto eu gasto para me manter é a taxa de respiração. E a produção primária líquida é exatamente o que sobra a partir do momento que eu adquiro meu alimento e retiro daquela energia que eu obtive, o quanto eu vou gastar. Se eu ganhei A e gastei X, o meu saldo vai ser a diminuição de quanto eu tinha e de quanto eu gastei. Espero que sempre esse saldo seja positivo para que eu possa me desenvolver. Esse saldo nunca deve ser negativo caso eu queira me desenvolver. Basicamente, a produção primária líquida vai ser a produção primária bruta menos a taxa de respiração. Por convenção, nós entendemos que geralmente o indivíduo gasta para se manter 90% do que ele se alimenta por dia. Ítalo, 90%? 90%. Ou seja, sobra-se apenas 10% para o próximo nível trófico. É complexo, não é? Então, por exemplo, se 1 quilo de capim conseguiu obter por quilograma de peso 1.000 calorias por dia, 1.000 quilocalorias por dia, ele gastou 900 calorias para poder se manter e crescer, sobrando assim um saldo positivo de 10%. Então, se uma vaca vier ali e comer 1 quilo de capim, que conseguiu 1.000, mas gastou 900, ela basicamente, como consumidora primária, só vai conseguir 100 quilocalorias naquele quilo de capim. Então, ela vai ter que comer vários quilos de capim para poder suprir sua necessidade. Se alguém fosse alimentar daquela vaca que conseguiu 100 quilocalorias por quilo, ela vai gastar para se manter 90 quilocalorias. Então, se eu for comer 1 quilo de carne, eu só vou conseguir 10 quilocalorias. É pouco, não é? Senão que eu vou ter que comer mais coisas. E se alguém fosse alimentar de mim, aqueles 10 quilocalorias, eu vou gastar 9 para me manter. Só vai obter 1 quilocaloria. E se alguém fosse alimentar de quem se alimentou de mim, ele só vai conseguir 0,1 quilocalorias. O capim é um produtor, a vaca é um consumidor primário, eu fui um consumidor secundário porque me alimentei da vaca. Quem se alimentou de mim foi um consumidor terciário
E quem se alimentou, desse indivíduo que se alimentou de mim, foi um consumidor quaternário. Entenderam por que os indivíduos, geralmente os consumidores, só vão até o consumidor quaternário? Porque a quantidade de energia nos ecossistemas elas vão diminuindo ao passar do tempo. Ao chegar ao ponto de praticamente não ter mais energia no quinto, sexto, sétimo nível trófico. Essa energia que sobra para quem? Para os decompositores. Então eu posso dizer claramente que o fluxo de energia nos ecossistemas ele é unidirecional. Ele segue apenas um caminho, ele não é cíclico, não é, porque a energia vai acabando ao longo da cadeia alimentar. Sendo assim, eu posso escolher alguns gráficos para demonstrar esse fluxo de energia. E uma das maneiras são as pirâmides ecológicas, que podem ser de número, de biomassa ou de energia. As pirâmides de número nada mais é do que o quantificar a quantidade de indivíduos que estão participando daquela cadeia, daquele fluxo de energia. Como você pode ver aí na foto, eu estou aí quantificando 400 gramíneas e 4 ratos. Então eu estou formando aí uma pirâmide. Sempre quem vai estar na base da pirâmide são os produtores. Então eu tenho uma pirâmide de base larga, estreitando, porque eu tenho menos consumidores primários e mais produtores. Mas já nessa outra pirâmide você pode observar que ela está com a ponta para baixo e com a ponta para cima, formando um losango. Por quê? Porque não é a quantidade que importa numa pirâmide de número. Ao contar uma árvore, milhares de insetos e 4 ratos, os milhares de insetos formaram um alargamento no centro. É uma quantidade, mas olhe, quem foi que começou tudo? O produtor, a árvore. Eu também posso representar todo o processo pela quantidade de peso que ele representa. Terei aí uma pirâmide de biomassa e, por fim, eu terei uma pirâmide de energia. Agora, preste atenção. Na pirâmide de energia, nunca ela pode ser de ponta para baixo. Sempre as pirâmides de energia têm a ponta para cima. Por que, Ítalo? Eu acabei de explicar. O fluxo de energia nos ecossistemas sempre vão diminuindo dos produtores até os decompositores. Entenda, nas pirâmides só são representados produtores e consumidores. Nunca eu vou representar os decompositores. Até mesmo porque a quantidade de energia, a biomassa ou o número deles é incontável. É muito ou ínfimo demais ou grande demais. O que é que vai acontecer? Na pirâmide de energia, eu vou sempre ter na base os produtores. Essa base sempre vai ser larga, porque é o que tem mais energia. E aí esses produtores vão diminuindo a energia, sempre na taxa de respiração, fornecendo apenas 10% para o próximo, até chega que acaba a energia nos ecossistemas. Isso explica porque muitos nutricionistas, eles acabam passando dietas proteicas para uma pessoa que quer emagrecer. Ele troca 1 quilo de arroz por 1 quilo de frango. E a pessoa ela emagrece. Mas, Ítalo, eu continuo comendo 1 quilo, eu continuo enchendo minha barriga e estou satisfeito. Você pode até estar satisfeito na barriga, mas energeticamente você não está. No momento que você comer 1 quilo de arroz, você come um produtor que está fornecendo 90% a mais de energia do que aquele consumidor primário que foi a galinha. Ela está fornecendo 90% a menos de energia. Você pode estar comendo a mesma quantidade em biomassa, mas você não está comendo a mesma quantidade energética. E se você for se distanciando na cadeia alimentar, você vai estar comendo menos energia. Isso explica porque os animais que estão no topo da cadeia energética sempre têm que se alimentar constantemente. Estão obtendo pouquíssima energia. E para fechar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho de uma situação que acaba ocorrendo por conta das cadeias e do fluxo de energia, que é a magnificação trófica. Para isso, eu vou pegar um exemplo de vocês do que ocorreu no Japão na década de 50 do século passado, exatamente na cidade de Minamata, que é uma cidade costeira onde vive da pesca.
A partir da década de 50, começou a observar várias situações de pessoas que estavam com sintomas de vômito, febre, mal-estar, tremor, ataques epiléticos, e ao passar do tempo começou a observar mulheres gestantes com filhos mal formados. Começou a se fazer aí uma investigação naquele local e começou a se descobrir que a população ela estava altamente intoxicada com o metal pesado que era o mercúrio. Mas de onde é que vinha o mercúrio? O mercúrio vinha de uma empresa localizada próximo da cidade que despejava no rio grandes quantidades de mercúrio, e essa empresa despejava esse mercúrio desde a década de 30. Ou seja, 20 anos depois que essa empresa começou a trabalhar, começou a se observar os efeitos colaterais daquela soltura de dejetos no rio que iam diretamente para o mar. Mas Ítalo, 20 anos depois, jogavam no rio. O que é que essas pessoas têm a ver? Tudo a ver. Para nós entendermos melhor a situação daquelas pessoas, vamos observar essa figura que é uma representação de um fenômeno chamado magnificação trófica. O que é magnificação trófica? É quando eu junto literalmente elementos tóxicos a partir de uma cadeia alimentar. Então vamos supor que essa empresa ela está jogando na água mercúrio há muito tempo, tá? Então na água esse mercúrio ele vai estar dissolvido. Eu tenho um oceano ali e é muito oceano para pouco mercúrio. Então a quantidade aí está representada pelo número 1. Mas naquela água existe o fitoplâncton, que absorve nutrientes da água e acaba absorvendo mercúrio. Só que a quantidade de mercúrio dentro desses fitoplâncton, eles vão se acumulando ao longo do tempo. Porque como o mercúrio é um metal pesado, esse metal pesado, entrando no fitoplâncton, ele não sai mais. Então eu posso até dizer que a quantidade de mercúrio dentro do fitoplâncton é 1000 vezes maior do que a quantidade dele na água. Só que quem é que come o fitoplâncton? O zooplâncton, que acaba acumulando mercúrio ao longo do tempo. Ele tem 10.000 vezes mais mercúrio do que na água. Um peixe pequeno come o fitoplâncton, um peixe médio come o peixe pequeno, o peixe grande come o peixe médio, chegando aí até aquele humano que ia pescar e comia o peixe. O peixe chegava a ter até 1 milhão de vezes mais mercúrio pela mesma unidade de água. Era muita concentração de mercúrio. Eu comia um peixe uma vez à vida, né? Eu comia um peixe hoje, um peixe amanhã. Os japoneses comem muito desse tipo de alimento. Aí o que é que vai acontecer? Ao longo de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu acumulo mercúrio e depois de 20 anos aquela população começou um boom de uma doença irreversível. Ou seja, magnificação trófica, acumular metais pesados ou agrotóxicos ou metais tóxicos ao longo de uma cadeia alimentar. Aí você pensa, ufa, eu não como esse peixe aqui, não é a Baía de minha mata. Mas todo dia você faz um processo de magnificação trófica quando você acaba se alimentando de vegetais que tiveram agrotóxicos nele. Ou como um tomate hoje, um pimentão amanhã, uma cebola amanhã, uma fruta que foi tratada com agrotóxico. Hoje entra um pouquinho, depois de 5, 10, 15, 20 anos, aparece aí um câncer que eu não tenho mais como curar porque eu já magnifiquei aquele produto. Isso explica o valor agregado dos produtos orgânicos sem agrotóxico que evita esse tipo de contaminação. Bem, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero que eu tenha ajudado falando um pouquinho sobre o assunto de cadeia alimentar e fluxo de energia no ecossistema. E nós nos encontramos na próxima aula. Obrigado.